E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Família para você. E eu vou falar sobre um tema aqui nesse vídeo e ao mesmo tempo eu vou mostrar para vocês um pouquinho onde eu estou, tá? Eu tô aqui na beira aqui do nosso lago. São 6h32 da tarde ou da noite, não sei, mas são 6h32 e eu vou falar sobre um tema com vocês e ao mesmo tempo eu quero mostrar como é esse lago aqui, pelo menos essa parte aqui, né? Uma parte aqui onde o pessoal chega aqui para entrar no lago via boat, né, de barco, ou tem alguma galera ali também que tá só pescando de anzol, tá? E eu vou falar com vocês aí sobre esse assunto aí, que é uma coisa que desde quando eu cheguei aqui na América que eu vejo que isso acontece, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que é sobre os americanos que eles vão buscar as noivas deles na Rússia, na Ucrânia, na Bielorrússia, tá? É lógico que eles fazem isso em várias partes do mundo, nas Filipinas, no Brasil, na Colômbia, geral. Mas esse vídeo aqui a gente vai ficar um pouquinho aqui restrito aqui e focado mais na Rússia, porque me parece, pelos artigos que eu andei lendo, parece que esses são os lugares preferidos pelos americanos. Parece que os americanos gostam de trazer uma noiva da Rússia, ok? Então, vamos ao vídeo. As americanas são independentes, elas não cozinham, não gostam de cuidar da casa, elas não gostam de lavar, não gostam de passar. Então, tem uma classe de americanos que eles estão meio que, sabe, eles não querem casar com a americana nem que a vaca tussa, como diria a nossa Dilma, né? E existem milhares de sites de relacionamentos prometendo a esposa perfeita, bonita, de orientação familiar, aos homens americanos, que é só você entrar no Google e você coloca lá uma bride, Russian bride, aí vem uma catatal de coisas lá, assim, fica lotado, assim, eu acho que entra até vírus no nosso computador. Mas desde que você esteja disposto a pagar alguns milhares de dólares no processo, no namoro, entre viajar para a Rússia, encontrar sua futura esposa, tudo vai ter um preço. Mas se você gasta para namorar, seria a mesma coisa através de um site da internet, certo? É isso que o website está falando. Ele fala assim, se você fosse namorar num caso normal, você não gastaria, né, na duração desse relacionamento, do encontro, leva para jantar, gasta com isso, gasta com aquilo, é presente. Então, para você fazer um romance, tem um preço. Então, o website diz que como você gasta dinheiro no romance real, você vai gastar nesse romance também. Não vamos chamar de virtual, porque parece que é fake, né? Parece que não é verdadeiro. Mas isso é o que o website diz, né? Ele já começa dizendo assim, que você vai ter que gastar mesmo com um relacionamento normal. Então, por que não gastar com o relacionamento deles, né? Através deles. E vamos lá, de 8 mil a 12 mil americanos se casam com estrangeiras a cada ano. A cada ano são de 8 a 12 mil, segundo as pesquisas na internet também, né, gente? As pesquisas variam. Eu li pelo site da imigração, estava dizendo que era de 4 a 6 mil casamentos por ano, com noivas, né, do mundo todo. Mas um outro site estava me dizendo de 8 a 12 mil. Então, vamos ficar aí entre 4 mil e 12 mil. Agora, vocês perguntam uma coisa, né? Por que a preferência pelas ucranianas, pelas russas, ou no caso, né, após União Soviética? Por que com elas e por que elas desejam casar com americanos? O grande problema é o seguinte, que a sociedade russa e claro, a ucraniana, que é quase a mesma coisa, né? Embora eles não quiseram ficar junto, né? Mas é quase uma coisa só. As russas, né, a sociedade deles, eles veem a mulher, a sociedade, a família, veem a mulher como se ela tivesse que casar mesmo, tá? E tem uma idade para isso acontecer, não é que seria 22 anos, 23, 25, 26. Se você está com 26 anos e você é uma russa, você é uma ucraniana, e você ainda não casou, a sociedade já não te olha com bons olhos. Você é meio que fracassada dentro dessa sociedade. Para que você tenha a felicidade dentro da sociedade russa ucraniana, você tem que ser casada e você tem que ter filho e você tem que ter um lar. Aí sim você é considerada uma pessoa feliz.
Caso você não tenha isso, você não é considerado uma pessoa feliz. E caso você tivesse nascido nessa sociedade, é isso que você estaria sentindo. Você estaria sentindo assim que você tem que arranjar um marido. E o que acontece na Rússia e na Ucrânia é o seguinte, que lá, de cada 100 homens, para cada 100 mulheres, tem 85 homens. Varia um pouquinho de um lugar para o outro, mas na média é isso aí. Bota, além disso aí, o problema da bebida, né? O alcoolismo na Rússia, na Ucrânia, é muito alto esse problema. Então, isso faz com que os eventuais possíveis namorados, possíveis pessoas que uma mulher iria pretender casar com, uma grande parcela da população tem problema com o alcoolismo. Então, elas também estão correndo disso. Então, tudo isso vai diminuindo, né? A potencialidade, se você for uma jovem de 20, 23, 25, 26, a sua potencialidade ou sua probabilidade de você conseguir o seu príncipe encantado aonde você mora. É aí que entram os sites de relacionamento te oferecendo e te prometendo uma vida nos Estados Unidos, casar com um americano e partir para a América. É isso aí. Então, a resposta para isso seria porque elas são doutrinadas para que elas precisem de um marido para ser felizes. E elas não acham maridos nos seus países. A grande noção da cultura na Rússia ucraniana e na Bielorrússia é: a felicidade de uma mulher é a sua família. Sem uma família, você não é feliz na Rússia ou na Ucrânia. Mas o que dizem as mulheres americanas? Aí é que tá. As mulheres americanas, elas não perdoam. Olha só o que elas dizem. Elas falam que essas estrangeiras estão atrás de dinheiro, elas estão de olho nos dólares, elas estão de olho na conta bancária, nas carteiras de dinheiro desses americanos. Então, essas mulheres, elas são bonitas, e elas estariam procurando um amor puro, ou elas estariam nisso somente pelo dinheiro? Isso aí é o que as americanas dizem, que no caso é só pelo dinheiro, pelo green card e para se tornar cidadã americana. E os homens americanos? Sim, o que eles querem, o que eles estão procurando são mulheres submissas, porque as mulheres americanas não querem se submeter a ninguém. Essa que é a realidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres americanas, até durante a Segunda Guerra Mundial, elas tiveram que trabalhar, porque os seus maridos foram para a guerra, a maioria. Então a sociedade se transformou. Ela se transformou. E isso também a gente vive no Brasil, né, gente? Ela se transformou com as mulheres tendo que trabalhar. E dali em diante, até hoje, as mulheres adquiriram direitos, né? Elas se imporam mais na sociedade. Então, aqui nos Estados Unidos, essa questão do casamento não é uma coisa que é mal vista. Se a mulher está com 30, está com 25, está com 35 e não casou, ninguém fala nada disso. Ninguém dá em cima de ninguém. Não existe pressão para ninguém casar aqui. Aqui você é aquilo que é, tá? Então isso é um problema, porque você vai casar com uma americana, ela é toda mandona, entendeu? Bem, espera aí, gente, depois eu explico a minha situação. Mas as mulheres americanas, elas querem ser independentes, elas querem mandar sim, claro. Mas existe um equilíbrio nisso aí, tá, gente? E igual eu falei, depois da Segunda Guerra, que a coisa virou de vez, né? Com a conquista dos direitos das mulheres, A mulher, ela não podia, tá? Na América, ela não podia votar. Ela só passou a ter o direito de votar depois de 1940, depois de 1940. E, então, resumindo, gente, na Rússia, as ucranianas, elas querem homens estrangeiros. Elas querem homens estrangeiros que elas possam formar um lar, que elas possam ter filhos. Então, olha aí, cidadão brasileiro, você que está procurando uma esposa, você está procurando uma esposa para ter uma família, quem sabe você não vai conseguir aí uma ucraniana de olhos verdes, de olhos azuis, né? Mas o problema é que aí você não vai poder ir para a América, você vai ter que ir para a Rússia, né? Ou para a Ucrânia. Brincadeira, gente. E é isso aí, gente. Tem alguns casos assim de abusos, tá? Vamos falar a coisa certa, né? O português, claro. Existem casos de abuso, existem americanos que eles realmente abusam dessas mulheres.
Inclusive o governo americano fez até uma lei, o Senado americano fez uma lei para proteger mulheres que casam com americanos, para que tudo seja certo e que elas tenham direito, né, na justiça de se defender, né? Porque já houve casos e casos, eu vou contar um que eu li, que a mulher veio, né? E quando você vem para casar nos Estados Unidos, eu passei por esse processo. Você tem um visto, né? É um visa de imigrante que você tem 90 dias para casar. E dentro desses 90 dias, essa ucraniana veio, ou russa, não sei. Ela começou, né, o relacionamento. Eu acho que ela tinha um filho também. E aí o cara não queria dar uma chave para ela. Só ele tinha a chave de casa. E ele falou para ela: você não precisa de chave. Para que você precisa de chave? Você vai ficar em casa direto. Você não precisa ir para lugar nenhum. Ninguém vai vir te visitar também, então você não precisa de chave. E aí, né, dentro desses 90 dias, ela viu com quem ela estava se casando. Então, esse é o grande problema também, né, desses casamentos. Porém, a imigração americana diz que, segundo estatísticas, que a porcentagem de divórcios nesses casamentos de esposas trazidas do exterior entre americanos está em 80%, o nível o índice de divórcio, não, falei errado agora. O índice de divórcio não é o índice de divórcio, é o índice do casamento dar certo. 80% dos casamentos dão certo, comparado com 50% dos casamentos americanos, porque tem muito mais divórcio entre americanos casando com americanas do que americanos casando com estrangeiros. E é isso aí, gente. E você tem que ter dinheiro, tá, para fazer esse processo. Tem que ter muito dinheiro, não é com pouco dinheiro não. Eu acho que você tem que ter aí uma condição aí de uns 10 mil dólares a 20 mil dólares para gastar nesse processo. E é isso. Isso é uma coisa muito popular aqui. Milhões de dólares rolam aí nesses websites, nessas transações. E os americanos estão à procura da sua esposa dos sonhos. E se você é uma futura esposa de um americano, cuidado, dá uma olhada faz uma pesquisa bem feita sobre com quem você está se casando. E se você é um americano que vai casar com uma estrangeira também, faça a sua pesquisa também. E que Deus abençoe a todos, que todos sejam felizes. E eu queria só trazer mais esse vídeo aqui para vocês aí do canal, ok? Aqui é o JC com mais um vídeo Família para você. Bye!